Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Um estudante recebeu a tarefa de reunir as palavras acentuadas no segundo parágrafo do texto, agrupando-as conforme sua regra de acentuação. O resultado preliminar apresentou as seguintes 11 palavras: auxílio, psicológico, conteúdos, índice, indivíduos, tem, daí, importância, fenômeno, influência e temática. Ao final, o estudante constatou que a palavra que ficaria sozinha, pois é acentuada por um motivo diferente de todas as outras, foi a palavra. Primeiro ponto, a acentuação gráfica ela se baseia em quê? Ela se baseia em um conceito anterior, que é o conceito de tonicidade. Quando se estuda o conceito de tonicidade, você tem que saber a separação silábica. Exemplificando, a palavra cajá, como se separa silabicamente? Cajá. Eu separo ela silabicamente assim. Onde a pronúncia é mais forte? É no já, né? É onde se destaca a sua pronúncia. Então, ela é uma palavra oxítona quanto à tonicidade. Por quê? Porque a tonicidade está na última sílaba. Agora, eu pego uma palavra como táxi. Táxi se separa táxi. Onde está a tonicidade, a pronúncia mais forte? No tá, né? Então, ela é uma palavra paroxítona, né? Agora, eu pego uma palavra como médico. Como eu separo silabicamente? Médico. A tonicidade está no me, né? Na antepenúltima sílaba. Então, nós temos uma palavra proparoxítona. Essas são as classificações das palavras quanto à tonicidade. E a acentuação gráfica? Ela decorre do quê? Ela decorre de regras específicas interligadas a esse conceito de tonicidade. Exemplificando, eu pego a palavra cajá. Por que cajá é uma palavra acentuada? Por quê? Porque toda oxítona que termina em A é acentuada. Eu pego a palavra táxi. Por que táxi é acentuado? Porque toda paroxítona que termina em I é acentuada. Agora, na palavra médico. Por que a palavra médico é acentuada? Porque toda palavra proparoxítona é acentuada, né? Então, assimilando as regras, fica muito mais fácil de você entender como funciona e por que as palavras são acentuadas. Dito isso, vamos à questão. Eu tenho 11 palavras e tenho que perceber a única palavra, na verdade, que foi acentuada por uma regra distinta das demais. E se isso aconteceu, eu tenho palavras que são acentuadas pela mesma regra. Se só tem uma que não foi, todas as outras são acentuadas pela mesma regra. Dito isso, podemos anular já duas alternativas. Por quê? Perceba que na letra A e na letra D nós temos daí e conteúdos. Por que essas palavras são acentuadas? Essas palavras são acentuadas por uma regra que é diferente da regra que é interligada às oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Ela é a chamada regra do hiato, ou regra da segunda vogal tônica do hiato. Quando ela ocorre? Ela ocorre nas palavras paroxítonas e oxítonas, quando o I constitui um hiato que pode ser seguido ou não de S. Perceba que em daí eu separo silabicamente como daí. Há um hiato, né? Lembrando que hiato é separação de duas vogais em sílabas diferentes. Em cada sílaba deve ter uma e somente uma vogal. E o A, por regra, é sempre vogal. Todas as outras vogais podem ser consideradas semivogais em outras palavras, mas o A é sempre vogal. E decorre disso o quê? Em nenhuma palavra você vai conseguir separar silabicamente e os dois As vão ficar juntos. Você pega Canaã, por exemplo. Canaã. Dois As nunca vão poder ficar juntos na separação silábica, porque isso pressuporia que eu tenho duas vogais juntas. E se toda sílaba tem uma vogal, isso não pode acontecer na separação silábica. Agora, voltando à questão. Por que daí e conteúdos não podem ser a resposta? Porque as duas palavras são justificadas pela mesma regra. Se eu só quero uma palavra, nenhuma dessas duas respostas estão corretas. Perceba que há um hiato, né? Daí, eu tenho duas vogais em sílabas diferentes e conteúdos a mesma coisa. Conteúdos. Do E para o U, eu tenho uma vogal numa sílaba e outra vogal em outra, e elas estão separadas, né? Cada uma em uma sílaba. Então, as letras A e D já não podem ser o gabarito. Agora, vamos olhar as outras palavras. Eu tenho auxílio. Por que auxílio é acentuado? Muito simples. Auxílio é uma palavra paroxítona, correto? Auxílio. Pela regra,
Toda palavra paroxítona que termina em um ditongo crescente, relembrando que ditongo crescente é o ditongo que você tem uma semivogal, depois uma vogal, que ele cresce, né? Lembrando que a semivogal tem uma pronúncia mais fraca e a vogal sempre tem uma pronúncia mais forte. Então, um ditongo crescente, né? Ela é uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente e por isso é acentuada. Agora, há alguma outra palavra que seja acentuada pela mesma regra? Assim, perceba que nós temos as palavras indivíduos, importância e influência. Todas essas palavras, se separadas silabicamente, são justificadas pela mesma regra de acentuação. São paroxítonos que terminam em ditongo crescente. Lembrando que, em relação às palavras paroxítonas, elas são acentuadas quando terminam em L, N, R, X, PS, I e U, seguidos ou não de S, uns, A ou til, o til com A, ou em ditongo crescente. Todas essas são as regras relativas às palavras paroxítonas. Agora, se eu tenho 4 palavras justificadas pela mesma regra, eu tenho que a letra C também não pode ser o gabarito. Agora, analisemos a letra E, psicológico. Por que psicológico é acentuado? Simples, é uma palavra proparoxítona, né? Separando silabicamente, psicológico. É uma palavra polissílaba, né? Polissílaba é a palavra que contém 4 ou mais sílabas. Uma palavra polissílaba e proparoxítona. A tonicidade está no ló, né? Que é a antepenúltima sílaba. Pela regra, toda proparoxítona é acentuada. Então, se toda proparoxítona é acentuada e psicológica é proparoxítona, o acento aí está correto, né? Agora, eu tenho outra palavra que contenha essa regra de acentuação. Olhamos as palavras. Nós temos a palavra índice, nós temos a palavra fenômeno e a palavra temática. Todas essas palavras, se separadas silabicamente e se verificada a sua tonicidade, são palavras proparoxítonas e acentuadas por isso. Então, já podemos anular o quê? A letra E. Só resta, então, um gabarito da questão, né? Que é a letra B, que a forma verbal tem. Agora, o que justifica o acento da forma verbal tem? É uma regra, assim como a regra da segunda vogal tônica do hiato, ou a regra do hiato, que é diferente. É a regra chamada do acento diferencial. Mas quando ocorre o acento diferencial? Um dos casos é com os verbos ter e vir para diferenciar a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural. Como assim? Muito simples. Quando eu falo o aluno tem, o tem não tem acento nenhum. Agora, quando eu digo os alunos têm, eu coloco um acento circunflexo para marcar o quê? Que o referencial que eu tenho está flexionado em número. Então, se o referencial estiver flexionado em número, eu devo aplicar esse acento circunflexo, que é o chamado acento diferencial. Isso ocorre também com o verbo vir. Ele vem e eles vêm com acento circunflexo. O aluno vem sem acento, os alunos vêm com acento circunflexo. Então, a única palavra que tem uma regra de acentuação diferente das demais, que não se encontra repetida, é a da letra B, né? A palavra tem, o verbo tem, que é justificado pela regra do acento diferencial. Gabarito da questão, letra B. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.